A gente começa falando a respeito do incidente que foi registrado no oeste do estado, em Palotina, na cooperativa Cevale. Equipes do Corpo de Bombeiros prosseguem com os trabalhos de resgate da última vítima da explosão que ocorreu, então, portanto, no silo, no setor de armazenagem e também secagem de grãos. Os corpos de 7 trabalhadores haitianos e também de um brasileiro serão sepultados hoje pela manhã. A tragédia aconteceu na última quarta. A gente relembra que ela ainda mobiliza vários profissionais das forças de segurança. Uma pessoa estaria trabalhando no silo de secagem de grãos no momento em que a explosão aconteceu. É esse trabalhador que permanece desaparecido. O local que registrou a explosão é um barracão que funciona como um grande reservatório onde são armazenados os produtos agrícolas. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Enquanto os trabalhos dos bombeiros prosseguem, familiares e amigos das vítimas agora começam toda a cerimônia, todo o processo de luto e também de despedida dos entes. Os velórios dos 8 trabalhadores que morreram na tragédia estão sendo realizados. A gente tem a Roberta Cunha para trazer mais detalhes. Ainda não, a gente vai se conectar em breve com a repórter Roberta Cunha aqui do Grupo RIC, que está na região oeste do estado e tem inclusive aqui os dados e as informações sobre os trabalhadores que faleceram. Os haitianos que morreram nessa explosão, então, são Michele Luiz, de 41 anos, Jean-Michael Joseph, de 29 anos, Diana Ronaldo Calix, de 27 anos, também o Donald Cyr, de 24 anos, o Iken Celestin, de 55 anos, o Eugênio Matelos, de 53 anos, e também o Reginaldo Gergrade, de 30 anos. A outra vítima fatal, o brasileiro, é o Saulo da Rocha Batista, de 53 anos. O governador do estado em exercício, Darcy Piana, foi até Palotina, prestou solidariedade às vítimas. O Poder Executivo Estadual decretou luto oficial de 3 dias. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também usou as redes sociais para se manifestar com solidariedade aos trabalhadores e familiares. Temos também a reportagem da Daiane Santos, que foi até Palotina e traz para a gente um resumo sobre essa situação. Depois a gente estabelece o sinal ao vivo também com as equipes do local. Mas vamos acompanhar então agora. Quem está no YouTube vai conseguir ver com imagens. Quem está pelo rádio vai entender também, através aí de toda a narração e das entrevistas, de fato, o que aconteceu e o que se sabe até o momento. Vamos juntos então assistir a partir de agora. A câmera de segurança de uma empresa flagrou o momento exato da explosão. Nesta outra imagem, em uma casa próxima à cooperativa, foi possível ouvir o barulho. Quem estava neste bar também se assustou. A maior tragédia da história da região pegou todo mundo de surpresa. Eu senti que a casa estava caindo. Minha casa estava caindo, estava tremendo tudo, não sabia do que era. A gente olhou, parecia que era caminhão batendo, não sabia do que era, né? E a gente aqui fora, o pessoal tudo aqui fora na lanchonete, o copo quebrou tudo, né? Não sabia de onde é que vinha, né? Do alto dá para ter noção do tamanho da tragédia. As imagens aéreas, feitas pela nossa equipe, mostram ferros retorcidos e destroços por toda parte. A movimentação é intensa, de bombeiros e de toda a equipe, na tentativa de salvar as vítimas. O local ainda é um local de risco, um local que as peças ainda estão caindo, o telhado está caindo, a área não pode ser adentrada no momento. No hospital, Fernando, ainda em choque, se recupera do susto. Ele trabalhava no setor de classificação de grãos da Cevale e, após a explosão, Fernando se lembra de poucos detalhes, até a chegada da equipe de socorro. Eu só me lembro que eu estava no chão. E daí eu acordei, né? E daí eu comecei a mexer meu pé e minha mão, que é um procedimento que assim já tem na cabeça. Se não consegui levantar, daí porque estava dor nas costas, daí eu fiquei deitado no chão, daí, até o SAMU chegar. Amigos, familiares e colegas de trabalho amanheceram o dia reunidos em frente ao complexo agroindustrial, ainda sem acreditar em tudo o que aconteceu. O seu Ezequiel é caminhoneiro e veio para a cooperativa descarregar. Momentos antes da explosão, ele estava no silo e afirma que poderia ter sido uma das vítimas. Naquele impacto que eu vi, que já viu fumaceira, subiu coisa para cima, que demorou então uns minutinhos para descer para baixo, não sabia o que era, né? Quem mora nas proximidades da cooperativa sentiu a casa tremer. Sai para fora e sai aquele poeira para cima, né? Aí é longe um pouco, né? Não dá para mim ver, né? Aí sei que foi forte o barulho. Viu? Tremeu tudo? Tremeu tudo o barulho.
Tremeu bastante a casa. Na casa da Miriam também foram registrados estragos, mas ela só conseguia agradecer. Afinal, poderia estar também dentre as vítimas. Eu marquei uma entrevista com a Employer para mim entrar na safra para trabalhar. Mas acho que Deus deu um livramento, né? Era para a senhora estar trabalhando nessa safra ali e até se emociona, né? Sim, porque é triste, né? No momento da explosão, equipes de socorro de toda a região vieram para a cooperativa e encontraram muitas pessoas feridas e muitos mortos. Um cenário de guerra. Momentos após a explosão, 11 pessoas foram socorridas e trazidas aqui para a unidade de pronto atendimento de Palotina. Aqui no local, eles fizeram um formato de logística para a transferência desses pacientes. Os mais graves foram encaminhados para hospitais com prioridade. Nós tivemos uma mobilização, tanto municipal quanto regional, né, para atendimento das vítimas inicialmente. Somos afortunados por ter uma região muito disposta a nos auxiliar, então tivemos apoio das cidades da região, né? Maripá, Terra Roxa, deslocando insumos, viaturas, Guaíra, também o apoio do Consamu para o atendimento inicial dessas vítimas e organizamos a estrutura interna do hospital para fazer a pré-triagem, né, no momento da chegada, estabilização para posterior transferência dos feridos que necessitassem. Ao todo, mais de 100 pessoas formaram a equipe de atendimento. Foi tudo muito rápido, né? Conforme foram chegando as informações, a gente montou uma estrutura no pronto-socorro, né? Com várias máquinas, toda a equipe totalmente estruturada e preparada para poder ir recebendo essa demanda. E junto às equipes de socorro, a Polícia Civil e a Criminalística vieram para o local. E todos os detalhes do acidente estão sendo investigados. Vamos ouvir os sobreviventes, testemunhas, juntar vídeos de fora que já temos. E com certeza nós temos que dar uma resposta rápida à comunidade, né? Não é hora de apontar culpados, né? Nós temos que fazer as diligências e a investigação com responsabilidade. Bom, a gente volta agora com informações aqui a respeito desse acidente que aconteceu, portanto, na região oeste do estado, na cidade de Palotina, em um setor ali de armazenagem, também secagem de grãos da cooperativa Cevale, em que 8 trabalhadores morreram, sendo 1 brasileiro e 7 haitianos. A Roberta Cunha, repórter do Grupo RIC, está a caminho de Palotina. Chove muito na região nesse momento e ela vai nos atualizar nesse momento qual é a situação, portanto, nessa manhã de sexta-feira, nesse começo de dia, a respeito do trabalho aí dos corpos de bombeiros, também do velório das vítimas. Roberta Cunha, bom dia. Oi, Bia, bom dia para você, também para quem acompanha agora bem cedinho a Jovem Pan. Nós acabamos de chegar no ginásio municipal de Palotina, onde estão sendo veladas as 7 vítimas de nacionalidade haitiana. São 7 estrangeiros que morreram, né, infelizmente, nessa tragédia. Por aqui muita comoção, todas as 7 famílias passaram a madrugada por aqui, todos imigrantes, pessoas muito simples, muito humildes, que falam muito pouco o português. Além dos imigrantes que morreram nessa tragédia, Saulo Rocha Batista, de 54 anos, também faleceu. Ele está sendo velado no Memorial Bom Jesus, bem pertinho aqui ao ginásio. O Saulo é o único brasileiro morto na tragédia. Inclusive, ele chegou a ser retirado dos escombros com vida, encaminhado a um hospital de Cascavel, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a cooperativa, dos 8 mortos nessa tragédia, 1 é funcionário da Cevale e outros 7 são terceirizados do Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias, que é esse sindicato que representa, de fato, a categoria. E como a maioria não é de nacionalidade brasileira, Bia, a Polícia Federal estará auxiliando, assim como a Embaixada Solidária de Toledo, nos trâmites burocráticos. A gente sabe como é difícil, né, organizar toda essa burocracia, tanto com agora o sepultamento dessas vítimas, uma possível indenização e tudo mais. Então, a Polícia Federal deve auxiliar as famílias também nesses trâmites. Agora, sobre os sobreviventes da tragédia, Bia, eu vou atualizar rapidamente. 2 pessoas já receberam alta. Uma pessoa foi encaminhada ao Hospital Mackenzie, aí na capital Curitiba, que sofreu muitas queimaduras. E ainda alguns pacientes
estão internados na unidade de pronto atendimento de Palotina. São 2 pessoas e o restante estão em hospitais de Cascavel. 3 na Policlínica, 1 no Hospital de Retaguarda e 1 no Hospital Universitário. Agora atualizando também um pouquinho sobre as buscas na única vítima que continua sob os escombros. Ontem nós conversamos com o Corpo de Bombeiros, é um trabalho muito minucioso, porque essa última vítima, que também é de origem haitiana, estaria embaixo de escombros e também de grãos de milho. Então essa retirada precisa ser muito minuciosa para evitar uma tragédia maior e também ferir as pessoas que estão trabalhando nessas buscas. Está chovendo bastante aqui em Palotina nesse momento, a gente não tem informação se essa busca foi paralisada por esse momento, a gente está buscando essa informação, viu, Bia? E qualquer novidade a gente traz por aqui. O sepultamento dessas vítimas ainda não tem horário marcado, tá, Bia? Mas deve acontecer ainda na manhã de hoje. Eu volto com você aí. Obrigada, Roberta. Um bom trabalho para você aí, para sua equipe. A gente segue atualizando as informações a respeito disso assim que qualquer novidade chegar aqui em relação a esse incidente que foi registrado na última quarta, portanto, na cidade de Palotina, no oeste do estado. Vale lembrar aqui que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, informou que vai fazer uma fiscalização no local de armazenamento de grãos onde aconteceu a explosão. De acordo com o órgão, os trabalhos só vão começar depois da finalização das ações dos bombeiros. As tarefas devem inclui também a verificação de documentos e comprovação de responsáveis técnicos pelo setor que registrou esse incidente. De acordo com o CREA, um relatório com todos os dados deverá ser emitido para averiguar a conduta dos profissionais envolvidos. A partir de agora, inicia uma nova etapa, desse processo todo. É claro, ainda tem uma vítima desaparecida, um outro trabalhador haitiano que não foi localizado e que estaria no local da explosão no momento em que esse fato foi registrado. Mas já se inicia um processo aí de averiguação, de investigação para entender de fato o que aconteceu. E isso é muito importante, não é uma resposta apenas para as famílias das 8 pessoas que faleceram nesse incidente, das famílias e também das vítimas que estão internadas, entre elas um em estado grave internado em Curitiba, foi transferido para cá, mas também para que incidentes como esse não voltem a ser registrados. É a demanda por manutenção, é a demanda por fiscalização, é a demanda por protocolos para que sejam evitados mais casos assim. A gente está falando de 8 mortes, é uma notícia que chocou e que agora também é um momento de começar a arregaçar as mangas para pensar no que pode ser feito para evitar isso, Pedroso. Exatamente, são pessoas que ali buscavam uma condição melhor, estavam trabalhando, buscando transformar a sua realidade através do trabalho, do seu esforço. Então, realmente a gente tem que pensar quais são os melhores instrumentos para proteger e dar segurança para todos os outros trabalhadores que atuam com esse tipo de armazenagem. Então, todo mundo sabe que muitas vezes os grãos ali armazenados, eles geram, através da fermentação, geram gases que têm um potencial explosivo, tem a fuligem que também tem um potencial combustível muito alto. Então, tem sim que constantemente pensar e repensar os procedimentos para que, de fato, todo mundo que ali se envolve esteja em segurança. A gente percebeu, quem assistiu na live, o relato daquela mulher que quase estava trabalhando ali, envolvida na questão da safra, o temor dela. Então, eu imagino que todas as famílias que têm hoje trabalhadores envolvidos em atividades parecidas com essa têm um temor pelos seus entes queridos. Então, a fiscalização, Bia, queridos ouvintes, ela vem justamente para aumentar essa segurança e para que as pessoas se sintam confortáveis em voltar ali e continuar exercendo a sua profissão, o seu trabalho. Então, nos resta agora rezar também por aquelas famílias e para que tudo aconteça bem, para que o trabalhador seja encontrado, se Deus assim o permitir, com vida, para que tudo, para que a tragédia seja um pouco menor. Então, a nossa solidariedade para todo mundo que esteve ali envolvido e também para os bombeiros que têm trabalhado, Bia, pelos relatos que eu escutei, arduamente para que, de fato, as pessoas sejam encontradas e entregues ali para suas famílias. Exatamente, Pedroso. A nossa maior solidariedade aos familiares, a nossa maior consideração também pelas pessoas que estão se recuperando nos hospitais e muito bem lembrado pelo trabalho também de todas as equipes de resgate envolvidas nessa ação que começou já esse trabalho na quarta-feira.